Olá a todos, meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito. A partir desse vídeo, vamos começar uma sequência de videoaulas sobre o conteúdo convívio social no trânsito e o meio ambiente. Convívio social no trânsito e meio ambiente. O artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos competentes aí do Sistema Nacional de Trânsito. O parágrafo 5º faz menção para nós que os órgãos de trânsito darão prioridade em ações de defesa da vida, nela incluindo a preservação e a saúde do meio ambiente. E aqui está 2 artigos do Código que faz a menção para a gente, dá para a gente observar aí, para que a gente tem que saber sobre convívio social no trânsito e respeito ao meio ambiente, porque está previsto até no Código de Trânsito Brasileiro sobre isso. Então, para que a gente possa se habilitar, nós temos que ter os conhecimentos sobre cidadania, conceitos, direitos e deveres, e também ao respeito à preservação do meio ambiente, que está previsto pelo menos em 2 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. E para que a gente entenda conceitos, direitos e deveres, nós vamos ver aqui os conceitos, ou o conceito de cidadania. O que é cidadania? Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Então, cidadania seria a questão do respeito às leis, às normas, o cumprimento a eles e usufruir mesmo dos direitos a quais são investidos a nós. Então, usufruir dos nossos direitos, exercer os nossos e consequentemente exercer os nossos deveres, cumprir com os nossos deveres e consequentemente usufruir os direitos a quais são investidos a nós. Para que fique mais clara a compreensão de cidadania, nós temos que conhecer ou saber o que seria indivíduo, grupo social e sociedade. O indivíduo somos nós, características únicas, particulares e psíquicas que vai diferenciar cada um de nós. Nós somos únicos, nunca vai haver alguém no mundo igual a nós. Só que nós não conseguimos produzir tudo o que necessitamos. Nós precisamos de outros indivíduos. Então, quando tem um agrupamento de indivíduos, exemplo, família, escola, trabalho, lazer, religião, partidos políticos, o que for, a gente tem um grupo social. Então, observe, o indivíduo não consegue viver sozinho, precisa formar grupos sociais. Os grupos sociais eles vão se interligando, constituindo a sociedade em que a gente vive. Aqui já dá para a gente ter a noção porque eu tenho que saber sobre convívio social. Porque dentro da sociedade a gente tem leis, regras, normas em que o indivíduo tem que cumprir. Pode até ser que ele não concorde com essa lei, com essa norma, é um direito dele questionar, mas vai ter que obedecer, porque essa lei, essa norma é pela coletividade. Aqui nós temos o trânsito sendo um ponto de junção entre diversos indivíduos, grupos sociais de uma sociedade. Vamos analisar se é mesmo? Família, já falei para vocês anteriormente que a família é um grupo social. Então, na família, exemplo, você sai do seu grupo familiar e vai, exemplo, para a escola, faculdade, o que for. Depois, você vai para talvez um centro de formação de condutores, uma autoescola, porque você quer usar a via pública com um veículo automotor e não é habilitado ainda. Depois, da autoescola lá, você vai para fazer uma atividade física, uma academia, por exemplo. Depois, talvez você vai para um restaurante e, consequentemente, volta para o seu grupo familiar novamente. Observe que escola é grupo social, autoescola é um grupo social, uma academia também torna-se um grupo social e também o restaurante lá, por exemplo, grupo social. Observe que são vários indivíduos, consequentemente em vários grupos sociais. E o que a gente estaria usando para que a gente possa interligar todos esses grupos sociais? O trânsito. Então, eu vou interligar todos os grupos sociais através do trânsito. E, consequentemente, eu posso estar usando esse trânsito a pé, bicicleta, veículo automotor, transporte público, não importa, mas eu estaria usando aí o trânsito para que eu possa interligar os grupos sociais na sociedade em que eu vivo. O indivíduo como cidadão.
Então, em que situação o indivíduo, nós vimos lá no início do slide, observando lá como características diferentes umas das outras, como que esse indivíduo torna-se um cidadão? Cidadão é um indivíduo consciente de seu papel na sociedade, no momento em que exerce seus direitos e cumpre com seus deveres. Então, a questão do cidadão, ele é consciente, ele sabe o que ele deve fazer na sociedade, quais são as obrigações dele como indivíduo e, consequentemente, sabendo quais são os seus direitos. Mas para que ele possa usufruir e exercer os seus direitos, ele tem que cumprir com os seus deveres e também respeitar o direito dos demais cidadãos. Então, quando termina o direito seu, começa o direito do outro. Diferenças individuais. Falei para vocês que cada indivíduo é diferente um do outro. Não só, na verdade, personalidade, jeitos, gostos, crenças totalmente diferentes. Os homens são iguais na sua forma e constituição, mas quanto à maneira de ser, são diferentes entre si. Nós só somos parecidos na aparência, que nós temos até um exemplo de os gêmeos, e pode perceber que só fisicamente eles são parecidos. Consequentemente, a personalidade, o jeito, o gosto totalmente diferente um do outro. Cada pessoa sente, age, pensa de maneira diferente. Então observe, cada um de nós pensa, age, tem uma forma de interpretação até de situações diferentes. Quando isso acontece no trânsito, a gente tem um problema relacionado a isso. Então observe, até uma situação de trânsito, de regra, de preferência, de regras, de normas, pode ser que um indivíduo ou outro ele acabe não entendendo ou fazendo algo errado e o outro condutor acaba não sendo tolerante com isso. Isso pode acontecer algumas divergências no trânsito, mesmo por essa diferença individual de cada um. Essas diferenças podem gerar alguns conflitos, alguns comportamentos, até consequências maiores. Então essa diferença individual ela tem que ser analisada, respeitada, digamos assim. E nós temos a questão do relacionamento interpessoal, que tem uma relação direta, que seria o relacionamento entre as pessoas. Cada um é diferente e nós temos que nos relacionar, querendo ou não, porque nós convivemos em sociedade. A qualidade do nosso relacionamento e a capacidade de mantê-los são fatores determinantes do nosso posicionamento social e da nossa qualidade de vida. É obrigação, dever de todo cidadão aprimorar continuamente seus relacionamentos interpessoais. Nós, como condutores, principalmente condutor de veículos automotores, nós temos que ser tolerantes com eventuais ações de vida de outros. Nós temos que melhorar cada vez mais o nosso relacionamento interpessoal, porque senão dá aquelas confusões que eu mostrei para vocês aí na ilustração anterior. Divergências, brigas, confusões no trânsito, isso é muito comum de acontecer. Então, nesse caso, nós temos que melhorar, se é dever, é obrigação do cidadão, melhorar o seu relacionamento entre as pessoas, porque a gente vai viver todos os dias, vai estar convivendo todos os dias com pessoas diferentes, com comportamentos, gestos diferentes, gostos diferentes. Consequentemente, a gente tem que ser tolerante com essas diferenças individuais. Por isso que nós temos aqui, diferença individual versus relacionamento interpessoal. Nós temos que respeitar a diferença de cada um e tentar melhorar cada vez mais, até ser tolerante mesmo com ações devidas, porque senão há discussões e brigas nos trânsitos até a todo momento e, consequentemente, podendo ter consequências maiores do que já foi mostrado aqui para vocês. Finalizamos toda a parte de convívio social no trânsito e meio ambiente. Espero que a mensagem que é passada por nós condutores, vocês aí que estão se habilitando pelos órgãos de trânsito, ela foi absorvida, não fica só para a teoria, né? Claro que vai ser perguntada a parte de convívio social para vocês em prova, seria os conceitos de cidadania, indivíduo, grupo social e demais outros, mas a mensagem ela tem que ficar clara e objetiva. Nós precisamos melhorar cada vez mais para que a gente consiga conviver e não discutir, não ter problemas quando a gente estiver circulando no trânsito. Finalizamos, agora a gente vai para a parte que fala sobre meio ambiente. Nós vimos aí sobre a questão do convívio social no trânsito, agora a gente vai ver sobre a parte que fala sobre meio ambiente. O que é meio ambiente? O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na Terra, que afetam os ecossistemas e a vida dos seres que vivem nela. Todo o nosso redor é o nosso meio ambiente. Então observe, se todo o nosso redor é o nosso meio ambiente, dependendo do que eu faço, isso acaba refletindo para mim mesmo.
agentes poluidores, poluentes e poluição. O que é isso? O agente poluidor seria o gerador da poluição. O poluente seria o elemento causador da poluição. E por último, a poluição, que seria a degradação do meio ambiente. Então, o agente poluidor, ele acaba criando o poluente ou se tornando poluente e, consequentemente, acontecendo a degradação do meio ambiente, que seria a poluição. Exemplo: o veículo automotor, quando a gente dá partida no motor do carro, ele queima combustível, seja ele qual for. Esse combustível causa a queima desse combustível, produz gases poluentes, né? Que no caso seria o gás poluente, e esse gás poluente vai causar a poluição, tanto para nós pessoas quanto também para o meio ambiente. Então, um exemplo aqui de um agente poluidor, um automóvel. Um exemplo de um poluente, a fumaça, os gases que saem pelo escapamento. E a poluição seria a contaminação do meio ambiente, pelos problemas ambientais que os gases dos escapamentos interferem, ou até mesmo para a saúde humana. O veículo como agente poluidor. A poluição do ar é uma das mais graves ameaças à qualidade de vida. Os principais causadores da poluição, né, são os veículos automotores. Então, nesse caso, são os principais. Mas vocês me perguntam, mas e a questão da fábrica, da indústria? Sim, a fábrica, a indústria também, ela polui. Ela utiliza combustíveis aí, derivados do petróleo, gasolina, diesel, ela utiliza carvão mineral como combustível e, consequentemente, isso também gera gases poluentes. Só que vamos comparar um automóvel e uma fábrica. Óbvio que um automóvel vai poluir muito, muito menos que uma fábrica, mas é a quantidade de veículos em circulação que a gente tem no Brasil e no mundo, né, que a gente não tem veículo automotor só no Brasil. Então, nesse caso, a proporção, a quantidade de veículos acaba sobrepondo as indústrias às fábricas. Os gases que saem pelo sistema de escapamento dos veículos, eles possuem os seguintes gases: monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxido de enxofre ou dióxido de enxofre também, e material particulado, que é conhecido popularmente como uma fumaça preta, que são partículas sólidas líquidas que fica suspensa na atmosfera, principalmente originado de veículos que utilizam o combustível diesel, óleo diesel. E observando isso aqui, o efeito desses gases para nós. Normalmente, a grande maioria, problemas respiratórios. Não única e exclusivamente problemas respiratórios, mas como a gente inala esses gases, eles interferem diretamente a problemas respiratórios, agravando problemas de asma, bronquite, irritação de gripe, câncer no pulmão, problemas aí relacionados à inalação desses gases, deixa os olhos vermelhos, nariz, coriza, e geralmente relacionados a problemas respiratórios. E alguns desses gases em grande quantidade, podendo ser até fatal. Então, isso aí são os efeitos para nós pessoas. CISNAMA. O que é o CISNAMA? O CISNAMA seria o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA ele foi criado pela Lei 6.938 de 81. O CISNAMA, como é que seria estruturado o Sistema Nacional do Meio Ambiente? Ele é composto pelo Conselho do Governo, que é um órgão superior. O Conselho do Governo ele tem uma relação direta aí, na verdade, ao Presidente da República, na questão das leis ambientais. A gente tem também o MMA, que seria o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, é o órgão aí central do meio ambiente. Nós temos também o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão consultivo e deliberativo. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele tem uma função, né, de ajudar nessa questão de regulamentações de leis ali pelo Conselho do Governo, o Conselho de Governo, na verdade, para a questão das leis ambientais. Nós temos também o IBAMA e o ICMBio, que é o órgão executor, órgãos executores. Nós temos o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e tem o ICMBio, que seria o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. Esses órgãos já não tem mais função de regulamentação de leis, né? Esses órgãos, a gente observa que esses órgãos, o ICMBio e o IBAMA, eles já são órgãos executores ou executivos, né? Eles têm a função mais de fazer com que essas leis elas acabem tendo valor, né? Colocação em prática mesmo. Nós temos também os órgãos seccionais, são os órgãos estaduais,
Como a gente está em Minas Gerais, o de Minas é o FEAM, mas cada estado tem um nome diferente. Aqui em Minas seria a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o órgão estadual, né, o seccional, os órgãos estaduais, cada estado tem um nome diferente. E tem também o municipal, seria a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, órgão local. Aqui em Minas também, né, no estado de Minas Gerais, o nome usado é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas outros estados, que não sejam Minas Gerais, a gente vai ter aí outras representações, outros nomes, mas é órgãos locais, órgãos municipais. Então tem órgãos estaduais e órgãos municipais. Então dá para a gente perceber aqui, ó, que a estrutura do CISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a gente vai ter órgãos em nível nacional, estadual e até mesmo municipal. E órgãos, é claro, no Distrito Federal também. Então observe que a hierarquia desses órgãos seria nacional, estadual e municipal, que está relacionado aqui. Só esses dois aqui por último que mudam, dependendo do estado e dependendo do município. Dependendo do estado e o município é igual, e consequentemente os outros vão ficar igual, né? Conselho do Governo, Ministério do Meio Ambiente, porque esses aqui já são em nível nacional. Tem aqui destacado o PROCONV. O PROCONV é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. O PROCONV ele tem a função de regulamentar os padrões de qualidade do ar só por veículos automotores. Essa é a função aí do PROCONV. O PROCONV ele não chega a ser um órgão ambiental. O PROCONV ele não chega a ser um órgão ambiental, mas ele tem uma relação direta, digamos assim, ao meio ambiente. Ele é um programa criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, porque ele tem a função de ser consultivo, mas também deliberativo, dentro da sua circunscrição, dentro da sua jurisdição, e consequentemente ele cria o PROCONV só para a questão de regulamentação de leis e normas, de leis e normas ambientais para veículos automotores. Ele não cuida de uma fábrica, de uma indústria, só cuida de veículos. Ele não chega a ser um órgão ambiental. E para vocês, certamente muita informação aqui, vamos focar no objetivo principal nosso, né, que seria a prova do DETRAN. Né? É claro que quem está estudando para gestão ambiental, né, algum concurso na área de meio ambiente, isso aqui vai ajudar, que a estrutura é a mesma para quem está tirando a carteira de habilitação e para quem está fazendo uma prova que vai utilizar aí conhecimentos de meio ambiente. Então como é que funciona isso aqui? Para a prova do DETRAN, eles não querem muito, nessa estrutura na verdade ela vai ser perguntada para vocês. Vocês têm que conhecer os órgãos ambientais. Então, para usar como se fosse um macete na hora da prova, ajudar vocês a compreensão, observe que as siglas dos órgãos ambientais, elas, na sua grande maioria, elas terminam com as letras AM ou MA. Então, se na prova ela perguntar sobre órgãos ambientais, ou qual não é órgão ambiental, observe que a finalização das siglas talvez ajude a compreensão suas na hora da prova. Terminou em AMMA, provavelmente é órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Aqui tem o ICMBio, que é novo, tem aqui o Conselho do Governo, que não tem, mas a sua grande maioria tem a AMMA. Quem estiver vendo as videoaulas aí anteriores, né, da parte de legislação, vocês podem observar que a gente tem também o Sistema Nacional de Trânsito, que também tem siglas e acaba se confundindo, DETRAN, DENATRAN, CONTRAN, e essas siglas elas podem estar colocadas juntas para vocês em prova, mesmo para induzir ao erro. Então vocês fiquem atentos. Terminou na AMMA, provavelmente órgão aí ambiental. O PROCONV nem precisa preocupar, termina em NVE, mas o PROCONV, na verdade, nem órgão ambiental ele é. Então, se no enunciado da questão suas lá falar sobre órgão ambiental, vou lembrar do AMMA, são os principais órgãos ambientais, e se terminar em VE ou PROCONV, vocês lembram lá que não é um órgão ambiental, é um programa criado por um órgão ambiental para cuidar só de veículo automotor. Dando continuidade, vamos ver aqui sobre o PROCONV. A função desse programa é qual? Reduzir os níveis de emissões ou de emissão de poluentes por veículos automotores. Ele tem a função também de promover o desenvolvimento tecnológico na engenharia automobilística. Ele cria programas de incentivo à manutenção para veículos automotores. Ele promove a conscientização da população da poluição do ar por veículos automotores. Ele promove a melhoria das características técnicas de combustíveis líquidos. Então, observe que tudo tem relação à poluição de veículos automotores, que essa que é a função dele principal. O PROCONV também
nessa questão de promover o desenvolvimento tecnológico, né? Ele incentiva que as montadoras utilizem dispositivos que poluam menos o meio ambiente, que agridam menos o meio ambiente, que são eles: catalisador, canister, injeção eletrônica, sonda lambda, silenciador e também mais para sustentabilidade, mas o kit GNV. Então, até aqui, todos os veículos já saem com esses dispositivos de fábrica. Esses dispositivos acabando sendo equipamentos obrigatórios. E, consequentemente, o kit GNV também, do gás natural veicular, ajuda também a diminuir a poluição dos veículos, né? Então, nós vamos ver aí cada um desses gases, a função de cada um deles aí, dispositivos, na verdade, né, que ajuda a diminuir a poluição, mas vamos entender que o PROCONV ele tem essa função, né, de ajudar a fazer com que a poluição seja diminuída. E os dispositivos que vêm no carro aí, nós vamos conhecer quais são eles e qual é o objetivo de cada um deles aí no veículo para diminuir a poluição emitida pelo veículo. O primeiro seria o catalisador, né? O que o catalisador faz para diminuir a poluição do veículo? O catalisador ele transforma gases tóxicos em gases inofensivos ao meio ambiente. Ele fica ele fica no sistema de escapamento do veículo e ele transforma hidrocarboneto, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio em água, gás carbônico e nitrogênio. Então os gases tóxicos passam por ele, tem uma transformação química no interior dele e vai sair gases menos poluentes. Lembrando aí que na prova eles gostam de colocar ele como filtro químico do veículo, mas a função dele é transformar os gases, né, tóxicos em gases inofensivos. Chega a transformar cerca de 98% dos gases tóxicos em gases inofensivos. Então ele ajuda bastante na questão da diminuição da poluição do seu veículo. Nós temos também o canister. O canister, na verdade, ele é um absorvente de vapor de combustível. Aqui a gente tem ele, a parte interna dele tem como se fosse um carvãozinho, e ele faz a absorção do combustível, daquele vapor de combustível, e manda para o motor. Não sei se alguém já viu falar sobre isso ou já percebeu. O combustível evapora, ele cria um gás dentro do tanque de combustível e, consequentemente, o canister ajuda a neutralizar esses vapores que seriam dissipados para o meio ambiente, absorvendo e mandando aqui para o motor. Então, a canister, lembra do nome, principalmente para a prova, que o canister é um absorvente de vapor de combustível. Fica localizado aí no tanque de combustível do carro. A injeção eletrônica, qual é a função dela? A função da injeção eletrônica é proporcionar para o motor ar e combustível. Ela faz parte do sistema de alimentação do veículo e a função dela é proporcionar ar e combustível aqui. Então é para que aconteça a entrada de ar e combustível. Ela faz a mistura, né, de oxigênio com combustível, exemplo gasolina ou álcool, e consequentemente esse gás, essa mistura que ela faz entra para o motor. Para que ela está aqui? Porque ela ajuda a diminuir a poluição como? Ela faz a mesma função de um antigo conhecido como carburador, que não é utilizado mais em automóveis. O carburador também faz a mistura de ar mais combustível, mas a injeção eletrônica ela consegue fazer essa mistura mais perfeita. É um sistema eletrônico utilizando sensores que faz com que essa mistura seja mais perfeita. Essa é a função da injeção eletrônica. Como ela faz uma preparação melhor de combustível, vai ter uma queima melhor do combustível, e essa queima melhor, quanto melhor a queima, digamos assim, menos gases expelidos pelo veículo, menos gases tóxicos expelidos pelo veículo. Então essa é a função dela. Sonda lambda. A sonda lambda ela é um sensor eletrônico que fica enrosqueado aqui no coletor de escapamento, onde recebe os gases queimados. Ela percebe a concentração de oxigênio nos gases. Ela vai informar lá para a injeção eletrônica qual foi a mistura que foi feita de ar e combustível. Fazendo isso, ela faz com que a injeção eletrônica analise aquela mistura de ar e combustível e possa injetar mais ou menos combustível se houver necessidade. Então ela é um sensor eletrônico, é um sensor de oxigênio que fica localizado no sistema de escapamento logo acima aqui do catalisador. O catalisador está aqui para transformar os gases. Ela recebe antes da queima para que possa informar para a central para injetar mais ou menos combustível se ela achar necessário. O silencioso ou silenciador ele já está voltado mais para a questão da poluição sonora, já não mais atmosférica. O silencioso ele fica no finalzinho aqui do sistema de escapamento. Aqui a gente tem todo o sistema de escapamento montado. Aqui a gente tem o coletor de escapamento. Aqui a gente tem o catalisador. Aqui a gente tem o cano intermediário, que é como se fosse um abafador intermediário. As tubulações. E por último,
a gente tem um silencioso. Como a gente está falando sobre o sistema de escapamento, ele fica na parte de baixo do carro. Ele tem um mecanismo bem simples aqui, né? Ele tem 2 caninhos aqui furadinhos, onde ele recebe a pressão do ar, né? Consequentemente da câmara de combustão, os gases, né? O barulho que o motor produz, que o motor é muito barulhento. Quando chega aqui, ele expande, eliminando o barulho, consequentemente sai naquele som agradável, silencioso que o carro produz. Então o silencioso está relacionado à poluição sonora. E temos aqui o kit de GNV. O kit de GNV é para que você possa utilizar o gás natural veicular em seu veículo. O kit de GNV está mais para sustentabilidade. Ele é pouco usado no Brasil, mas dentre os 4 combustíveis que a gente tem no mercado, diesel, gasolina, álcool e GNV, ele é o que polui menos. Então ele seria interessante para o meio ambiente. Mas você pode instalar, né, se você quiser ou tiver na região que tenha como reabastecer esse veículo, poderá ser utilizado o kit NV, que seria esses acessórios, esses equipamentos colocados, procurando aí um órgão estadual para poder fazer a alteração da documentação, procurar uma oficina credenciada para poder fazer a instalação e, consequentemente, uma certificação pelo Inmetro para ver se essa adaptação foi feita de maneira correta. Fazendo tudo certinho, você pode utilizar o gás no seu veículo, consequentemente tendo outro tipo de combustível. Ele polui menos, ele é mais barato, só que ele tem um custo para instalar. Aí tem os prós e contras aí, né? Então, se você consegue instalar, você vai estar ajudando aí a diminuição da poluição do seu veículo. Então, o gás natural veicular é o combustível, lembra isso para a prova, é o gás que menos, né, vai agredir o meio ambiente, é o que polui menos o meio ambiente, é o gás natural veicular. Tipos de poluição. A gente vai ter poluição atmosférica, sonora, poluição do solo, poluição das vias, poluição visual, poluição térmica e poluição da água. Só que nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Na próxima videoaula a gente vai continuar aí tipos de poluição e até finalizar a sequência de videoaulas que eu falei para vocês aí. Então, até mais, até a próxima.